Qual o nome da senhora? Isaura. Dona Isaura, como era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda? Muito triste, muito abalada, muita angústia. Tinha muita tristeza dentro de mim. E o que caracterizou essas tristezas? Qual é o problema os problemas que vieram que trouxeram essa tristeza? Meu ex-marido deixou-me com muitas mulheres e então eu vim a saber mais tarde, deixamos-nos, separamos e eu fiquei muito triste. Para baixo, muito para baixo, muito para baixo, não comia, tive quase um esgotamento. Como é que a senhora está hoje? Muito boa. Alegria, Liberta. liberta, tudo. Aquela tristeza Foi tudo embora, tudo. está realizada. Estou, e bastante. Eu quero falar agora só com você que sofre com depressão. Tudo bem que você pode ter outros problemas, família, financeiro, sentimental, mas eu quero me dirigir a você que tem problemas de depressão. Eu tenho atendido muitas pessoas no centro de ajuda com esse problema de depressão. Os sintomas sempre são mesmo vazio, desejo de suicídio, fraqueza, falta de ânimo, falta de força e tantos outros sintomas que caracterizam essa doença. Mas onde que está a depressão? Qual é a raiz da depressão? Diga-se de passagem, uma pergunta que muita gente faz, que muitos que sofrem com depressão fazem a si mesmo ou a outras pessoas, é aquela famosa pergunta, né? O que eu fiz para merecer isso? Aonde que eu errei para poder sofrer como eu sofro assim? Eu quero falar com você que sofre com depressão por dois motivos. Primeiro, para te responder essa pergunta. E segundo, para mostrar para você que não existe depressão que não se possa ser superada e que existe para essa depressão, para esse problema de depressão, um remédio que resolve definitivamente esse problema. Esse problema que nós consideramos a enfermidade da alma. Mas antes de falar para você essas duas coisas, antes de tocar nesses dois pontos, veja casos de pessoas que venceram a depressão. Quais problemas, antes de chegar no centro de ajuda, a senhora superou? Eu superei porque eu era uma pessoa deprimida, caí em depressão com muita facilidade, tinha dívida, pronto, isso tudo derivado às dívidas que eu tinha, à vida que eu levava, porque trabalhávamos e não víamos dinheiro, tinha doenças, tive que ser operada, pronto, a vida era assim, o filho, casado não, junto com uma criança, deixou a mulher e com o filho, pronto, era uma vida muito problemática mesmo. Por exemplo, a senhora economicamente, no trabalho que fazia, era explorada? Sim, no trabalho que eu fazia era explorada, e o que me levou mesmo a despedir-me. O meu marido na altura estava desempregado, mas mesmo assim eu despedi-me. Tamanha exploração? Tamanha exploração. Qual foi o pior momento? O pior momento foi ver-me sem dinheiro para pagar a casa, ter uma casa para pagar, sem dinheiro para pagar a casa, sem dinheiro para comer e não poder também ajudar o meu filho, porque tinha um menino pequenino, um bebê. E diante dessa situação, o que a senhora fez para resolver esse problema? Conhecendo então o centro de ajuda, o que a senhora fez para mudar essa situação? Pronto, entrei para o centro de ajuda, comecei-me a entregar a Deus, comecei a ser fiel no meu dízimo e tinha um sonho. E realizei esse sonho. E esse sonho era o quê? Era ter o meu próprio negócio, que era uma engomadoria. Mas aos olhos humanos, era possível realizar esse sonho ou a senhora se via cada vez mais distante dele? Não, era impossível, porque se eu tinha dívidas o banco não me emprestava dinheiro. A minha família ajudava-me no que podia, nas minhas despesas não tinham para mais. Portanto, era impossível eu ter o meu próprio negócio. E esse negócio que eu já lutava por ele há 4 anos, na altura foi passado por um preço que eu não pude lá chegar e hoje, por 1/4, eu consegui. E à mesma sem dinheiro, ainda em situação de desemprego. E a senhora então afirma também hoje, porque é uma coisa que aconteceu agora esses dias. Exato, foi ontem que eu tomei posse. Ou seja, por 1/4 do valor pedido inicial. Exato, eu consegui aquele negócio. E nesse processo, a senhora participou também das reuniões das conquistas financeiras? Fez uso da sua fé? Sim, fiz uso da minha fé, acima de tudo, e também participei em algumas reuniões financeiras. E qual é o conselho que a senhora dá para essa pessoa
que o presente dela agora é a situação que a senhora superou. Portanto, eu dou o conselho que a pessoa não desista do seu sonho, seja ele qual for, por impossível que ele pareça aos olhos humanos, para Deus não é. Portanto, não desistam, fiquem, permaneçam, insistam. Lutem, né? Sim, lutem, sacrifiquem, ofereçam, sejam fiéis no dízimo, principalmente no dízimo, sejam fiéis. Então a senhora pode afirmar para essa pessoa que da condição de desempregada, hoje é empresária. Empresária e de sucesso. E coisas ainda maiores vão acontecer. Você que pergunta, puxa vida, o que eu fiz para merecer tudo isso? O que eu fiz para merecer a depressão? Aonde foi que eu errei? Você quer a resposta para isso? Você não errou em nada. Absolutamente nada. Você simplesmente não soube recarregar as suas baterias. Porque a depressão nada mais é do que a força de espírito, a falta, perdão, da força de espírito. Nada mais é do que essa segurança de espírito, essa estabilidade de espírito. Quer dizer, quem sofre de depressão, no espírito, no interior da pessoa, ela sofre, infelizmente, com essa falta, com essa necessidade extrema de poder, então, recarregar as suas forças, de poder, então, recarregar a sua estabilidade, a sua segurança. Aí você pergunta, tá bom, mas para mim ter chegado a esse ponto de não ter recarregado as minhas forças, recarregado essa estabilidade, essa segurança, então o que aconteceu para que eu chegasse a esse ponto? O que aconteceu? Também é simples responder. Você foi se apoiando em muitas coisas, você foi se apoiando no que tinha, no que possuía e esqueceu de olhar para dentro de si. Família é importante. Conquistas materiais, extremamente importante. Você ter isso ou aquilo, essencial. Tudo que você necessita, você possuir, conquistar, é formidável. Mas o que adianta você conquistar tudo isso e dentro de você, você ser essa pessoa vazia, que precisa dessas coisas para se sentir bem? Aí chega um momento em que você tem tudo isso, mas o vazio continua. E aí você se dá conta de quanto você é pobre, de quanto você é fraco, de quanto você é necessitado, de quanto você é impotente. Essa é a realidade. Mude isso. E mude isso já. E você pode. Porque é como nós falávamos anteriormente. Você pode mudar isso. E a receita para isso, o remédio para isso, se chama nada mais, nada menos do que fé. E fé é a única coisa que liga você à fonte de vida. Se você estiver conectado a essa fonte de vida, que é o próprio Deus, o Deus vivo, nunca mais você vai sofrer com depressão. Nunca mais você vai sentir essa necessidade de força, de carregar as suas forças, o seu ânimo, a sua estabilidade, a sua segurança. Nunca mais você vai ter essa necessidade. E nunca mais, porque a fonte que vem de Deus é uma fonte inesgotável. Nele você sempre vai ter a condição, a capacidade de se recuperar, de se levantar. Então, ao invés de você ficar lamentando pela sua depressão e se fazendo de pobre coitado, reaja. Reaja, porque se você não reagir agora, amanhã o seu estado vai estar pior. E não é isso que nós queremos. Se você deseja isso hoje, você pode estar conosco. Nós estaremos aqui na Praça de Estrasburgo, no número 4, na Vila de Luxemburgo. Nós estaremos então lutando por você, intercedendo por você, mas acima de tudo, lhe orientando para que você tenha o mesmo que essas pessoas elas alcançaram. Os meus problemas começaram ainda no ventre da minha mãe, quando eu fui rejeitada pelo meu pai. Nasci, aos 3 meses, a minha mãe foi trabalhar, deixou-me com a minha avó. A partir daí, a minha mãe só ia ao fim de semana, só estava com ela ao fim de semana. Fui novamente rejeitada por volta de 6, 7 anos, porque a situação foi para tribunal e o meu pai rejeitou-me, disse que eu não era filha dele. Aos 12 anos, a minha mãe foi-me buscar para eu morar com ela e a situação piorou, porque todos os dias havia discussões, porque eu estava com uma pessoa que eu não conhecia. E eu chamava de mãe, mas
Eu não conhecia, porque eu fui criada com a minha avó e com uma tia. Quando a minha avó veio a falecer, eu passei a ver o vulto da minha avó juntamente com o do meu avô. E tudo o que o vulto dizia, acontecia. Então eu passei a me fechar ainda mais. Tinha um vazio muito grande, onde eu tentava preencher com as noites. Convivia com os rapazes, com os meus colegas, mas era tudo momentâneo. Quando eu chegava à casa, eu perguntava-me porque é que eu fazia isso, porque eu continuava na mesma vazia e aquilo era momentâneo, a alegria que eu sentia era momentânea. O fundo do poço foi quando eu tentei ter conversa com a minha mãe, relacionar com a minha mãe e não conseguir, e aí viram as tentativas de suicídio, também devido a eu ver os vultos e eu não consegui dormir. E numa de tentativas de me ajudarem, a minha mãe e a minha tia levaram fotografias e peças de roupa a uma bruxa, e então isso veio a piorar. Com os meus 17 anos conheci o centro de ajuda, onde vi uma oportunidade para mudar de vida, onde vi que a vida que eu estava a levar não fazia sentido, que eu agora tinha uma oportunidade para ser realmente quem eu queria ser, ter objetivos na vida. Como eu já tinha visto respostas, desde os problemas de saúde que já tinham desaparecido, desde os vultos que eu já não via, e eu fiz o sacrifício. E o resultado do sacrifício foi que a minha vida espiritual transformou-se. Deixei mesmo completamente de ter os vultos. Hoje sou uma nova Isabel. A minha vida completamente transformada, o meu interior, de uma jovem vazia, triste, sou uma jovem alegre e eu quero é conviver com as outras pessoas, conviver com os jovens. Eu consigo falar com a minha mãe, eu consigo, aquelas conversas de mãe para filha, hoje eu consigo ter. Hoje eu estou feliz. Antes de terminar o programa, eu gostaria de fazer um apelo. Você que está nessa condição de depressão, você é considerado um estado crítico, um depressivo crítico pelos médicos, os seus familiares, inclusive, não deixam você sozinho. Você só está acompanhando o programa agora sozinho porque esse familiar pegou no sono e você estava pensando em fazer besteira, mas eu creio que foi Deus mesmo que fez com que você agora acompanhasse esse programa. Então, antes de você fazer qualquer coisa, qualquer besteira, pegue o telefone e ligue para esse número que aparece no seu televisor. É a linha Amigo 24 horas. Você ligando para esse telefone, alguém vai lhe atender. Desabafe, converse, coloca tudo para fora, vomita o que você tem passado. Essa pessoa vai lhe ajudar, vai lhe orientar. E você vai ter forças para tomar a decisão de estar conosco neste dia, que com certeza foi um dia preparado e reservado pelo próprio Deus para que você tivesse a oportunidade de viver, não de sobreviver, mas de viver, tá bom? Então, pense nisso. Antes de fazer qualquer besteira, ligue e peça ajuda. Um forte abraço a todos e até a próxima.